Sejam muito bem-vindos à terceira mensagem da série Corra. Essa mensagem, essa série, tem tudo a ver com o nosso projeto Casas de Paz. E o tema da mensagem de hoje é Corra para apresentar a salvação. E eu fiquei pensando que por muitas vezes nós vamos a alguns lugares onde nós somos conhecidos e o nosso cônjuge não. E quando o nosso cônjuge vai conosco, a gente tem o maior desejo de apresentar o nosso cônjuge a pessoas. Então a gente vai e corre para apresentar às pessoas o nosso cônjuge, ou então corre para apresentar às pessoas os nossos filhos. Por quê? Porque nós temos prazer nas pessoas a quem nós amamos. Eu fiquei pensando que muitas vezes nós não corremos para apresentar a salvação, sabe por quê? Porque às vezes nós não temos prazer na salvação que Deus nos deu. Não temos prazer na salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. Uma salvação que foi dada a nós, mas que custou muito caro para o Senhor, porque Ele precisou enviar o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Foi preço de sangue. Nós corremos para dar mais notícias, nós corremos para dar notícias que não vão edificar a vida de ninguém. Nós corremos para apresentar tantas coisas nessa vida que vão ficar por aqui mesmo. Mas não temos pressa, infelizmente, de correr para avisar as pessoas que elas estão indo para o inferno sem Jesus. Então nessa manhã nós precisamos aprender com a palavra do Senhor que precisamos correr para apresentar a salvação. E precisamos correr mesmo, porque os nossos tempos estão findando. Graças a Deus a volta de Jesus está mais próxima do que ontem. Hoje ela está mais próxima do que ontem. Mas as pessoas que ainda não têm salvação ainda precisam conhecer de Jesus. Eu quero ler 2 versos bíblicos com vocês aqui nessa manhã. O primeiro foi escrito pelo apóstolo João e disse assim: quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. Se você crê no Filho de Deus, saiba de uma coisa: você tem o testemunho de Cristo Jesus em sua vida. O segundo texto é do apóstolo Paulo. Ele escreve a uma igreja e diz assim: a sua vida ecoa a palavra do Senhor, as notícias da sua fé em Deus correm soltas. Paulo estava falando a respeito dos crentes da igreja de Tessalônica. Assim, nem preciso acrescentar nada, porque a vida de vocês é uma pregação. Que bom seria se pudessem escrever ao nosso respeito as mesmas coisas que foram escritas a respeito dos crentes da igreja de Tessalônica. Deus lhe deu uma mensagem para apresentar ao mundo. Essa mensagem é a mensagem de salvação. Quando você se tornou um cristão, você também tornou-se um mensageiro de Deus. E Ele quer falar ao mundo sobre salvação usando a sua vida. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas deixa eu dizer uma coisa a você: isso é apenas o diabo tentando mantê-la em silêncio. Quando você diz que você não quer fazer casas de paz porque você não quer se preocupar com as pessoas, na verdade você está dizendo que você não quer fazer casas de paz porque a salvação é algo que não está tão forte em você. Porque se isso fosse algo forte em você, você logo teria o prazer de abrir casas de paz e de cuidar das pessoas às quais Deus está enviando a você. Quando você diz que não quer fazer isso, é porque o diabo quer manter você em silêncio. A estratégia do diabo é calar a sua voz. A estratégia do diabo é dizer que você não tem condições de fazer. A estratégia do diabo é dizer assim: você não pode abrir casa de paz porque você não sabe ministrar, você não sabe fazer. Mas Deus nessa manhã está dizendo assim: você pode. Você pode porque o poder meu se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você pode porque o Espírito que está em você não é um espírito de medo, mas é um espírito de ousadia. Você pode porque quem capacita você para fazer sou eu através do Espírito Santo. E você pode porque você nasceu com um talento. E esse talento foi aperfeiçoado no dia da sua conversão através do Espírito Santo, virando um dom espiritual na sua vida. Então todos nós temos dons espirituais. E é com esse dom espiritual que Deus deu a cada um de nós que nós vamos abrir casas de paz e vamos ganhar muita gente para Jesus. Você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família da fé.
Você vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar, porque você conhece uma gama de pessoas que eu não conheço. Por isso é que você precisa correr para apresentar a salvação. Deus quer usar o seu testemunho. Deus quer usar a história de como você iniciou o seu relacionamento com Jesus. Deus quer usar as mais importantes lições que Ele lhe ensinou. Deus quer usar a sua paixão pelas pessoas que ainda não encontraram-se com Jesus. Então, a mensagem do Senhor para nós nessa manhã é: corra, corra para apresentar a salvação. Em primeiro lugar, corra para apresentar a salvação. Isso inclui o seu testemunho de vida. Pastor, não tenho nada para falar. Talvez porque você de fato não tenha vivido uma experiência com Jesus. Porque se você viveu uma experiência com Jesus, você tem algo para dizer. Você tem a sua experiência para contar. Não é verdade? O testemunho é a história de como Cristo transformou a sua vida. De como você era antes de Jesus e agora como você é depois de Jesus. Essa é a essência do testemunho. Simplesmente compartilhar as experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Pedro disse o seguinte: fazer a sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. Gente, Casas de Paz é um tempo em que você vai dizer às pessoas quanta diferença Deus fez na sua vida através de Jesus. Pastor, eu não sei aplicar o estudo. Tudo bem, é só você dizer à pessoa quanta diferença Jesus fez na sua vida. Isso você pode dizer. Isso você pode falar. E só você pode falar. Interessante que num tribunal não se espera que a testemunha debata o caso, comprove a verdade ou insista em determinado veredito. Por quê? Porque esse é o trabalho dos advogados. A testemunha simplesmente ela conta o que lhe aconteceu e o que ela viu. Jesus disse que nós seríamos as suas testemunhas. Jesus não disse que nós seríamos os seus advogados. Não. Tem muita gente se tornando advogado de Jesus, debatendo coisas que não precisam ser debatidas. Jesus nos chama para ser suas testemunhas. Ele quer que você corra para apresentar a sua história de salvação aos não cristãos. E interessante que não há outra história exatamente igual à sua. Então, só você pode compartilhá-la. Se deixar de compartilhá-la, ela perderá a sua importância. E o melhor de tudo é que você pode não ser um mestre da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata da sua vida. Porque é até difícil argumentar com a experiência pessoal. Na verdade, o seu testemunho pessoal, ele é muito mais eficaz do que um sermão eloquente proferido do púlpito da sua igreja. Porque a sua vida é a Bíblia aberta para as pessoas. Para contar o testemunho da sua experiência de salvação, você pode fazer uso de 4 pontos principais. Você pode pensar nesses 4 pontos e entender exatamente o propósito que Deus quer realizar através da sua vida. Primeiro, como era a sua vida antes de conhecer Jesus. Segundo, como você percebeu que precisava de Jesus. Terceiro, como você comprometeu sua vida a Jesus. E quarto, qual a diferença que Jesus fez em sua vida. Percebam que não há dificuldade em dizer aquilo que Deus fez na sua vida. Correr para apresentar a salvação é correr para contar a sua experiência com Jesus, aquilo que Jesus fez na sua vida. Alguém disse o seguinte: histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento pela qual Jesus pode atravessar do seu coração para o coração das pessoas. Corra para apresentar a salvação e compreenda que isso inclui o seu testemunho de vida, que com certeza criará essa ponte de relacionamento pela qual Jesus atravessará do seu coração para o coração das pessoas ao seu redor. Então, Casas de Paz é um tempo de partilhar nosso testemunho de vida para alcançar o coração aflito de muitas pessoas.
Nessa manhã nós estamos aprendendo que todos nós somos capazes de liderar uma casa de paz. Todos nós que já tivemos uma experiência com Jesus, uma experiência de transformação. Porque simplesmente nós vamos dizer, olha, eu era assim, mas Jesus entrou na minha vida e a minha vida mudou. Eu fazia as coisas dessa maneira, mas quando eu recebi Jesus, eu passei a fazer as coisas dessa maneira. Olha, eu era perdido, vivia no lamaçal, mas quando me encontrei com Jesus, Jesus me trouxe para a sua maravilhosa luz. É você contar exatamente aquilo que Jesus fez na sua vida. E se de repente você não tem nada para contar, é porque nessa manhã Jesus quer ter uma experiência com você. E a partir de hoje você vai poder dizer assim: Jesus transformou a minha vida. Porque às vezes nós batizamos algumas pessoas que só tomaram um banho, mas nunca tiveram uma experiência com Jesus de verdade. Porque a experiência com Jesus deve transformar a nossa vida. Porque se ela não transforma a nossa vida, de fato não é uma experiência com Jesus. Pode ter sido um momento de emoção, alguma coisa que passou apenas pelo coração, mas não passou pela nossa mente. Mas a verdade é que quando a gente compreende, por isso é que a nossa mente precisa ser renovada. Por isso que o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E tudo isso acontece na nossa mente. E aí a gente pensa sobre as coisas que a gente faz, e a gente diz assim: agora eu quero mudar de vida. Eu quero Jesus para que a minha vida mude, para que eu renove a minha mente, para que eu troque a minha vida passada por uma vida nova que Jesus tem para mim. Isso você pode contar para as pessoas. Corra para apresentar a salvação. Isso inclui o seu testemunho de vida. Em segundo lugar, corra para apresentar a salvação. E isso inclui as lições que você aprendeu na vida. Uma coisa é o seu testemunho de vida com relação à sua primeira experiência com Jesus, a sua transformação inicial. Uma outra coisa é as lições que você aprende no decorrer da vida, já com a presença de Jesus com você. Porque a nossa caminhada na vida continua. E nós vamos enfrentando muitas coisas, muitos problemas, muitas lutas, muitas dificuldades. E a gente vai aprendendo com essas lutas, com essas dificuldades. E a gente pode correr para apresentar a salvação, dizendo às pessoas exatamente aquilo que tem acontecido conosco no progresso. Olha, eu sofri isso, mas Jesus trouxe consolo ao meu coração. Olha, eu passei por essa dificuldade, mas Jesus proveu. Olha, eu tive tantas circunstâncias adversas na minha vida, mas Jesus chegou, né, e transformou aquela realidade adversa em bênção na minha vida. Isso é o progresso da caminhada da vida cristã, que você também pode compartilhar com as pessoas. Correr para apresentar a salvação inclui as verdades que Deus lhe ensina a partir das suas experiências com Ele. Trata-se de lições e discernimentos que você continuamente aprende sobre Deus, envolvendo relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida. Certa vez Davi orou da seguinte maneira: ó Eterno, ensina-me lições de vida para que eu possa permanecer no curso. Infelizmente, é comum não aprendermos nada com aquilo que nos acontece. Já falamos várias vezes aqui sobre uma frase que o pastor Rick Warren disse e que depois o pastor Carlito disse várias vezes: que Deus não desperdiça nenhum sofrimento na nossa vida. Mas às vezes nós desperdiçamos. Deus não desperdiça, mas nós desperdiçamos muitas vezes aquilo que Deus quer nos ensinar no tempo do sofrimento. E embora seja sábio aprender com nossas experiências, também é sábio aprender com as experiências dos outros. Às vezes a gente vê alguém passando por uma situação difícil e como aquela pessoa consegue dar uma reviravolta na sua situação, porque Jesus interviu, porque Jesus chegou com a provisão. E a gente vai aprendendo com as experiências das pessoas. Nós estamos vivendo um tempo de luto lá em casa. E a minha sogra tem nos ensinado a respeito da fé, a confiança no tempo de luto. E a gente tem aprendido que a gente pode confiar em Deus mesmo quando a pessoa mais querida nossa não está mais presente. Então nós podemos aprender com as experiências dos outros. Às vezes não há tempo suficiente para aprender tudo na vida por tentativa e erro.
Nós devemos então aprender com as lições de vida de outras pessoas. A Bíblia diz o seguinte: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Portanto, o que você pode fazer? Você pode escrever as principais lições de vida que você aprendeu para que possa compartilhar com outras pessoas. Imagine quantas frustrações poderiam ser evitadas se aprendêssemos a extrair lições preciosas de tudo o que acontece conosco e com as pessoas que nos cercam. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair experiências do dia a dia. Todo dia ela extrai experiências novas da sua vida com Deus. Por isso que é prudente que se faça uma lista de lições aprendidas. Isso ajudará quando você correr para apresentar a salvação às pessoas, incluindo as lições que você tem aprendido na vida. Preste atenção nessas perguntas, porque elas servirão para avivar a sua memória e fazê-lo começar a registrar as suas lições de vida. O que é que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? Acho que todos nós estamos aprendendo esse tempo, né? O que Deus me ensinou com a dor, tristeza ou depressão? O que Deus me ensinou com a perda de um ente querido? O que Deus me ensinou com a doença? O que Deus me ensinou com a decepção? O que aprendi com minha família, minha igreja, meus relacionamentos, meu grupo de amigos e com aqueles que me criticam? Tudo isso pode ser feito em uma lista de aprendizado com todas essas coisas. E digo uma coisa: se a gente não aprendeu nada com todas essas adversidades, é fato que nós ainda precisamos ter uma experiência viva com Jesus. Porque esse mundo jaz no maligno. E se esse mundo jaz no maligno, não vão faltar problemas e ventos contrários à nossa vida. E se nós não aproveitarmos a oportunidade para aprendermos com os ventos contrários dessa vida, quando é que nós vamos aprender? Alguém disse o seguinte: se você aprender a fazer piadas com os seus problemas, todo dia você vai ter motivo para sorrir. Todo dia. Mas é porque a gente não faz piada dos nossos problemas. Mas a gente tem um Deus que nos ajuda a superar as dificuldades da vida. E isso pode ser compartilhado com as pessoas. Pastor, o que é que eu vou dizer às pessoas da casa de paz? Você vai dizer assim: um dia eu não tinha paz, mas eu orei e Jesus trouxe paz ao meu coração. É a lição que você tem aprendido na sua vida. Pastor, eu estava doente, Deus me levou a um hospital, mas lá eu pude ser bênção na vida de outras pessoas. E eu não seria bênção na vida de outras pessoas se eu não estivesse lá naquele hospital. Lições que nós aprendemos com as dores da vida. Isso nós podemos compartilhar. Todas essas coisas nos possibilitam aprender algo. Ainda que essas coisas sejam dolorosas, Deus vai usá-las no tempo certo para servir como um forte testemunho para aqueles que ainda não creem em Jesus. Casas de Paz é uma oportunidade de apresentar a salvação através das verdades que Deus ensina nas experiências da vida. E em último lugar, corra para apresentar a salvação. Isso inclui amar as pessoas que Deus ama. Porque Deus amou o mundo. Ele não amou em particular a mim e nem a você, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. Amou. Existem ótimos livros e pastores que nos ensinam a correr para apresentar a salvação. Mas nem todo treinamento do mundo vai motivá-lo a testemunhar de Cristo, enquanto você não aprender a amar as pessoas como Deus ama. Você pode ter toda a técnica, todo o conhecimento, todo o aprimoramento,
Mas se você não ama as pessoas que Deus ama, nada disso fará efeito. Por isso que Casa de Paz é um tempo de amar pessoas que Deus ama. É só lembrar daquilo que Deus fez conosco. Deus nos amou. Talvez nós não fôssemos amados por outras pessoas, mas Deus nos amou. E alguém foi um canal de Deus para me amar e para me alcançar nesse tempo. Precisamos ter paixão pelas almas perdidas. Precisamos amar as pessoas que estão sem Jesus, porque essas pessoas são alvos do amor de Deus. Nós olhamos para as pessoas com a nossa ótica humana. E então, quando a gente olha para os políticos do nosso país, a gente diz assim: a nossa conversa é outra, né? E eu digo por mim, nós não oramos por eles, porque nós não os amamos como Deus ama. Deus os ama. Mas porque nós não amamos, nós não oramos, e eles não são alvo da mesma salvação que nos alcançou. É porque o problema deles é explícito. Agora então, na Lava Jato, né, o problema de todo mundo está explicitado, mas às vezes o nosso problema não é explicitado. Ninguém conhece o nosso interior. Mas às vezes nós somos tão ruins quanto eles. É porque eles estão numa posição pública e nós não. Mas às vezes as nossas atitudes do dia a dia nos mostram o quanto nós somos ruins como eles são. Mas Deus nos ama e os ama também. E nós precisamos amar essas pessoas porque Deus ama. E enquanto nós não amarmos as pessoas que Deus ama, nós não vamos conseguir, embora tendo todo o aprimoramento e todo o treinamento, conseguir alcançar o coração dessas pessoas. Deus nunca criou uma pessoa por quem Ele não sentisse amor. Todos são importantes para Ele. Quando Jesus estendeu os seus braços lá na cruz, Ele diz assim: eis o tanto que eu os amo. Por isso, sempre que você se sentir apático sobre a sua missão de apresentar a salvação ao mundo, passe algum tempo pensando no que Jesus fez na cruz por você. Você deve se preocupar com os que ainda não creem, porque Deus se preocupa. O amor não lhe dá outra escolha. A Bíblia diz assim: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Um pai se lançaria facilmente dentro de um prédio em chamas a fim de salvar o seu filho. Por quê? Porque o amor pelo filho é maior do que o medo. Se você tem medo de compartilhar o Evangelho de Deus com aqueles que estão ao seu redor, peça a Deus que encha o seu coração de amor por essas pessoas. Porque se você tiver amor por essas pessoas, esse amor será maior do que o medo de compartilhar e de apresentar a salvação. Casa de Paz é uma chance de você amar as pessoas que Deus ama, apresentando-as o plano de salvação. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam alcançados pela salvação. Um dia nós fomos alcançados, e agora é o tempo de outras pessoas serem alcançadas. Às vezes nós queremos escolher quem vai ser salvo ou não. Vou fazer casa de paz, aquela pessoa porque ela é boa, né? Não, aquele vizinho meu complicado, não. Mas olha o nome, Casa de Paz. É justamente no lugar onde não reina a paz que precisa da paz de Jesus. Quando você pensar que alguém não é digno de receber a paz de Jesus, pense que você também não é. Você não é digno de receber a paz de Jesus, mas Ele deu a paz a cada um de nós. A paz de Jesus nos alcançou. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? Conte a sua história.
Fale com essa pessoa: olha, Jesus transformou a minha vida. Fale das lições que você tem aprendido na vida através do seu relacionamento com Deus. Diga a elas: olha, quando eu passei por um sofrimento, o Senhor me consolou. Ame-a profundamente, como Deus a ama. Não perca a oportunidade que Deus já está dando através das casas de paz. Quero desafiar a todos aqui nessa manhã: não ficarem fora do projeto Casas de Paz. Vai ser uma revolução na nossa igreja, uma revolução nessa comunidade. E essa comunidade não vai suportar a manifestação da glória de Deus através das casas de paz. Acredite nisso. Por favor, creia que Deus pode fazer algo extraordinário que nunca foi feito, porque nós vamos fazer algo que nunca fizemos. E quando nós nos dispomos a fazer coisas que Deus nos manda fazer, que nós nunca fizemos, nós precisamos estar preparados para receber um sobrenatural de Deus que nós nunca recebemos. Amém? É isso que Deus quer fazer. E Casas de Paz é esse projeto. Por quê? Porque a salvação é o poder de Deus para salvar. É o poder de Deus para alcançar. A Bíblia diz o seguinte: aproveitem ao máximo das suas oportunidades para contar a boa nova aos outros. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. A pergunta: alguém irá para o céu por sua causa? Pastor Vicente disse algo interessante aqui na primeira mensagem. Eu pregando aqui do púlpito é minha vocação. Eu posso pregar e muitas pessoas se converterem, mas a minha missão de vida é 1 a 1, é no dia a dia. Quantas pessoas vão para o céu porque no dia a dia você tem compartilhado da salvação com elas? Quantas pessoas vão para o céu porque no dia a dia você tem apresentado a elas a salvação através do seu testemunho? Ou você não tem um testemunho de vida para apresentar? Esse é um grande problema. Será que você tem um testemunho de vida para apresentar essa pessoa? Mas se não tem, hoje Deus quer transformar a sua vida. Hoje você pode ter uma experiência com Jesus diferente de tudo aquilo que você já viveu. Imagine a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá. A salvação eterna de uma única alma é mais importante que tudo mais que você possa conseguir na vida. Somente pessoas vão viver para sempre. Por isso, corra para apresentar a salvação. Que Deus nos abençoe. Fique em pé. Vamos adorar ao Senhor, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar a humanidade.